Você sabe como funciona a Bolsa de Valores? E como fazer para você começar a investir em ações? Se você não sabe, é isso que você vai descobrir ao longo dos próximos minutos, porque é justamente isso que eu vou compartilhar contigo no novo vídeo de hoje. Aqui você vai descobrir tudo o que um iniciante precisa saber antes de começar a investir o seu precioso dinheiro na Bolsa de Valores, incluindo um processo passo a passo de 5 passos que todo investidor deve trilhar no momento em que ele se transforma num investidor em ações. E eu vou te mostrar também quais são os 2 passos mais importantes e que você deve dedicar a maior parte do seu tempo e da sua energia em como seguir bem eles. Com o conteúdo desse vídeo, você com certeza vai aumentar muito o seu conhecimento sobre o mercado de ações e isso, por sua vez, vai te dar mais tranquilidade para investir bem e ganhar mais dinheiro investindo no longo prazo. E ainda acelerar a sua jornada rumo à conquista da tão sonhada independência financeira. Então, você sabia que um simples investimento de R$1.000 em janeiro de 1996 numa diversificada carteira de ações, replicando um dos principais índices do mercado acionário, o IBRX, teria transformado esses R$1.000 em R$46.675,42 até o final do ano de 2019? Isso é, multiplicou por 48 vezes seu capital. Gostou? Ficou ansioso ou ansiosa pelo que está por vir? Então dá um baita de uma clicada, um soco no seu computador, no botão de like, no botão de inscrição, no botão de sininho, porque isso dá um sinal para o YouTube de que, olha, esse canal é bom, esse vídeo foi bacana, e mais pessoas assistem o vídeo. Aí você me ajuda. Deu? Deu, né? Tá, então vamos começar o conteúdo. Vamos lá, ponto número 1. O que é a Bolsa de Valores? Direto ao ponto, a Bolsa de Valores é um mercado organizado em que você, investidor, pode usar para comprar ações das empresas que estão listadas na Bolsa de Valores e outros valores mobiliários, como fundo de investimentos imobiliários ou fundos de índice de ações, entre outros. É só isso. Bem diferente do que está no imaginário popular, que é aquele ambiente que tem uma baita de uma gritaria, os caras se empurrando, se puxando, nossa, os caras se puxando assim para quem conseguir comprar e vender ação, porque isso não existe mais. Isso era década de 80, início da década de 90 e hoje é tudo automatizado com auxílio de servidores e você pode comprar as suas ações sem sair de casa. Então, não é assim. Segundo ponto, eu comentei que a bolsa é um ambiente que você pode comprar ações. Mas o que é uma ação? Uma ação não é um código na tela do seu computador. Não é a Petro 4, a Bev 3, que são os códigos de Petrobras e Ambev. Uma ação nada mais é do que um menor pedaço de uma empresa, do capital da empresa. E comprando uma ação, você se torna sócio da empresa que você comprou. Imagina uma casa, tá? Uma linda casa com vários quartos, suíte, uma piscina atrás, uma casa top. Qual que é o menor pedaço dessa casa? É um tijolo ou um átomo de tijolo. Pensa que comprar ação é como ter o pequeno tijolo de uma construção, que é a empresa que você se tornou sócio. Entendeu? Menor pedaço dela. E a ideia, tá, de você investir em ações é pegar o seu dinheiro que sobrou e parte dele usar para se tornar sócio de empresas e ver esse dinheiro se multiplicar ao longo do tempo. Mas, Ramiro, ver o dinheiro se multiplicar, como é que isso funciona? Bom, basicamente, num resumo, existem 2 formas de você ganhar dinheiro investindo em ações. A primeira é quando as ações que você compra, as ações das empresas que você compra se valorizam, elas passam a ter um preço maior no futuro. E a segunda é quando essas empresas que você compra, as ações, distribuem os seus proventos, né? Elas distribuem parte do lucro que a empresa teve para todos os acionistas e você recebe ou dividendos ou juros sobre capital próprio. E um ponto importante sobre isso, tá? Que as ações, elas fazem parte de uma grande classe de ativos chamado renda variável. Que tem nome de renda variável porque, adivinhe,
varia, e não varia só para cima, varia para cima e para baixo diariamente. Todos os dias tem um pregão na Bolsa de Valores, as pessoas podem comprar e vender ações e as ações se movimentam um pouquinho ou muito para cima e para baixo. Então, quando eu falo que as ações se valorizam, não é certo que elas vão se valorizar. Tem alguns casos bem comuns no Brasil, como o caso das ações da empresa Oi, ou da OGX, ou da MMX, em que ações se desvalorizaram e muito. Assim como tem outros casos, vou citar aqui o exemplo da Ambev, em que no longo prazo as ações se valorizaram bastante. Então dá uma olhada aqui no caso das ações da empresa Oi, que no preço ajustado histórico, da máxima histórica de R$ 250 mais ou menos, até hoje teve uma desvalorização perto de 99%. O mesmo vale para as ações da empresa OGX, que no preço ajustado no histórico de longo prazo, foram lá na máxima do ano de 2010, 10 anos atrás, chegou a valer R$ 2.200 e até sair da bolsa, né? Teve uma desvalorização de 99%. E na contramão, no outro lado, um caso de sucesso, pegamos as ações da Ambev, que tem um histórico de cotação bastante ascendente, e isso que está pegando desde a época que as ações mudaram de nome para a ABEV3, aqui nessa minha fonte. Se fosse olhar o longuíssimo prazo, quando ela tinha outro código, aí a valorização é muito maior. Mas se temos então esses exemplos negativos e positivos, deixa eu te explicar o que faz uma ação se movimentar. E é uma coisa bem diferente o que faz uma ação se movimentar diariamente e no longo prazo, ao longo de meses e de anos. Diariamente, o que mexe mais no preço das ações é o sentimento do mercado, o sentimento causado por notícias, causado pela divulgação de resultados das empresas, causados por ruídos de mercado, e aí isso vai fazendo com que as expectativas sejam diariamente reajustadas, né, e os preços variem diariamente. No longo prazo, o que faz uma ação crescer de valor, basicamente é o aumento do lucro da empresa e o ajuste das expectativas do mercado. Se o mercado está achando que a empresa é muito ruim, essa empresa cai muito, e os resultados dela não são tão ruins quanto o esperado pela maioria do mercado, ela surpreende positivamente nos resultados, a ação tende a subir. E quando o inverso acontece, que é o caso típico da OGX, né, esperava ser uma grande petrolífera brasileira e daí não deu muito certo lá todo o plano de negócios, as ações caem. Benjamin Graham, professor de Warren Buffett, o maior investidor de todos os tempos, já disse lá atrás, na década de 30, que no curto prazo, traduzindo, tá, o mercado é uma urna de sentimentos. E no longo prazo, ela é uma balança em que os preços tendem a se ajustar ao lucro das empresas. Tá, entendi. O que é a bolsa, o que é uma ação, o que faz as ações se valorizarem. Mas por que tem algumas empresas na bolsa e outras não? O que faz as empresas irem para a bolsa? Direto ao ponto, tá? Se uma empresa quer ter mais dinheiro para crescer ou para seus sócios venderem parte da sua participação na empresa, ela pode recorrer à captação de capital próprio. O que é isso? É quando ela vende uma parte das suas ações no mercado num processo chamado de IPO, que se chama Initial Public Offering, que é o que a gente chama de mercado primário, que as empresas vão lá, né, segue todo um processo junto à CVM, à B3, e coloca as suas ações pela primeira vez no mercado, abrindo a oportunidade para pulverizar o seu patrimônio, o seu capital e vários investidores se tornarem sócios. Depois que elas fazem isso, há o que a gente chama de mercado secundário, que é o dia a dia do mercado, que é quando você pode, através da sua corretora, ir lá e pedir para comprar as ações de uma empresa X ao preço Y. E sempre que tem alguém querendo vender uma ação ao mesmo preço, tem alguém querendo comprar uma ação, uma operação é realizada e o preço da ação é atualizado para o preço dessa operação. Como é que funciona esse processo? Pelo home broker da corretora. Toda corretora hoje em dia tem o que é chamado de home broker, tá? Que é uma tradução literal, é o corretor em casa, que nada mais é do que uma aplicação, um aplicativo online, web, em que você consegue colocar direto na tela do seu computador, ver quais são os preços das ações. Então eu falei muito em Ambev aqui, posso colocar o preço da Ambev aqui, e vai ter uma lista de pessoas querendo comprar as ações da Ambev, é um preço determinado, nesse caso aqui R$ 18,89, e uma lista de pessoas querendo vender as ações da Ambev ao preço de R$ 18,90.
Se você quiser comprar agora, compra por R$18,90. Se você tem ações para vender e quer vender agora, vende por R$18,89. E sempre que uma transação é realizada, que alguém quer comprar o mesmo preço que alguém quer vender, ou vice-versa, o preço é atualizado. Então o último preço foi R$18,90. Alguém comprou o que o cara queria vender a R$18,90. Agora, enquanto eu falava, foi atualizado para R$18,89. Alguém quis vender e tinha alguém querendo comprar R$18,89. Agora R$18,91. Mas enfim, só para você entender, o preço fica variando conforme oferta e demanda. Beleza, até aqui eu te mostrei os pontos básicos. E agora eu quero saber de você. Desses pontos, o que você aprendeu de mais valioso? Comenta aqui abaixo para eu saber, que eu vou lá e vou te responder. Bom, agora vamos ao que interessa. Como você pode começar a investir na bolsa? Aqui eu vou compartilhar o passo a passo de como investir. Mas antes, deixa eu recorrer a uma frase do lendário investidor Warren Buffett, que disse mais ou menos assim: investir é simples, mas não é fácil. Na real, ele falou: investing is easy, but... Não, desculpa. Investing is simple, but is not easy. Porque Warren Buffett não sabe falar em português. Mas por que é simples? Porque, como você vai ver logo a seguir, o processo operacional, o passo a passo para você se tornar sócio de empresas que têm ações listadas na bolsa é extremamente simples. Qualquer pessoa com mais de 12 anos consegue passar por esse passo a passo. O que é difícil então? Por que não é fácil? É difícil você ter clareza de uma estratégia de investimento em ações que faça sentido no longo prazo e ter disciplina e paciência para seguir essa estratégia, não importa o que aconteça. Porque o fato das cotações variarem diariamente, se você não está muito bem preparado, se você não tem o conhecimento certo, pode te surtar. É enlouquecedor para quem não tem conhecimento adequado ver o seu dinheiro ali variando todos os dias. E por conta disso, muitos investidores acabam fazendo erros muito grandes e perdendo muito dinheiro mesmo, de forma permanente na bolsa, o que não vai acontecer com você se você continuar os seus estudos. Quer ver como é simples? Então deixa eu te mostrar quais são 5 passos para você começar a investir na bolsa de valores. Passo número 1. Abrir uma conta numa corretora de valores e transferir o seu dinheiro para ela, que é o que a gente chama de aportes, que é quando o dinheiro sai da sua conta corrente e vai para a conta da corretora, que é um ambiente melhor, geralmente muito mais barato do que o ambiente bancário, para você fazer a compra de ações, que tem custo de taxa de corretagem. Passo número 2. Do seu dinheiro total, decidir quanto você vai investir na bolsa. E isso varia pelos seus objetivos financeiros, pelo prazo para a conquista deles, pela sua tolerância ao risco e também pelo seu conhecimento de como o mercado funciona. Passo número 3. Decidir quais ações comprar e decidir também se você vai investir direto em ações, você comprando ações, ou através de fundos de investimento em ações, que é uma outra forma de se investir na bolsa, que você compra cotas de um fundo e um gestor profissional escolhe as melhores ações, ou ainda via ETFs, os fundos de índice, que são fundos negociados na bolsa que replicam carteiras de índices amplos de ações, como o IBRX ou o próprio Ibovespa. O exemplo que eu dei no início desse vídeo seria um investimento de R$1.000 num hipotético fundo de índice que replicaria nesse prazo, nesses 23 anos, a carteira do IBRX. Hoje existem fundos de índice que fazem exatamente isso, mas eu chamei de hipotético porque em 1996 isso não existia. Passo número 4, abrir o home broker da sua corretora. E passo número 5, lá no home broker, dar as ordens de compra que forem necessárias para você montar a sua carteira de ações. Longe, muito longe de ser aquele monstro de 7 cabeças que as pessoas imaginam ser. Alguns passos, inclusive, como o passo número 1, o passo número 4 e o passo número 5, são extremamente simples e só com conhecimento desse vídeo você já poderia trilhar eles. O ponto é que os outros passos, os passos número 2 e número 3, requerem um conhecimento um pouco maior que é impossível passar em apenas um vídeo aqui no YouTube. E são os passos mais importantes para você não cometer erros com seu dinheiro, para você não perder de forma permanente investindo na bolsa. Por isso, se você quiser ir além e conseguir estar apto a trilhar esses 5 passos com muita segurança, com muita tranquilidade, sabendo bem dos riscos, sabendo bem do que esperar no longo prazo, eu te convido para conhecer um plano de valor, que é um curso direcionado para a prática aqui do Clube do Valor, criado especialmente para quem quer começar a investir em ações, chamado Minha Primeira Carteira de Ações. É algo que está praticamente de graça
perto do conteúdo que ele passa, um conteúdo fornecido por mim. E para quem não sabe, eu sou gestor profissional de investimentos, trabalho há 7 anos no mercado financeiro e ali está o passo a passo que você deve trilhar para ter a maior segurança do mundo na hora de montar sua carteira e não cometer erros. O link eu vou deixar aqui, eu nunca sei onde é que é. Eu vou deixar aqui em cima e também na descrição desse vídeo. Agora, vamos falar de riscos, porque eu não posso fazer um vídeo sobre investimento em ações sem desconsiderar os riscos. Existem vários riscos ao investir em ações, eu explico todos lá no MPCA, mas aqui eu quero ressaltar 2 que são para mim os mais importantes. Primeiro é o risco de liquidez, que é o risco de você comprar uma ação que é pouco negociada e depois ter muita dificuldade para vender essa ação, porque tem poucas pessoas dispostas a comprar e a vender ela. Então você acaba tomando um pênalti muito caro na hora de se desfazer da sua posição e na hora de montar a sua posição também. Então atente-se sempre à liquidez das ações que você vai comprar ou dos fundos de índice que você for comprar. Quanto maior, melhor. Risco número 2, risco de mercado, que é o risco de você comprar ações e elas caírem com o passar do tempo, que é um risco extremamente grande quando você investe em ações para planos de curto e médio prazo, porque a bolsa no curto e no médio prazo varia muito e sem nenhuma garantia, nem no longo prazo, tá, de ser para cima. Então, mostrei lá o caso do OGX, o investidor que investiu todo o seu dinheiro nela perdeu tudo, 99,9%. Agora o investidor que diversificou bem a carteira e veio a crise de 2008, se ele se apavorou e vendeu ali no auge da crise, ele perdeu menos, ainda perdeu bastante, 60%. E o investidor que fez bem o seu papel, diversificou bem a sua carteira, investiu só para objetivos de longo prazo, com conhecimento, com tranquilidade, esse cara não vendeu, ele deixou o dinheiro lá, daqui a pouco fez até mais aportes, o tempo passou e mesmo a bolsa tendo um resultado péssimo durante uma década, se for pegar entre 2006 e 2016, hoje esse cara está vendo seu dinheiro enfim render, até porque a bolsa de valores foi uma classe de ativos que rendeu muito em 2019, em 2018, em 2017 e em 2016. E é isso que é o longo prazo, tá? São anos muito ruins e depois anos muito bons, e às vezes um ano muito bom, seguido de um ano muito ruim, e o investidor tem que estar ciente disso. Então, era isso. Espero que esse vídeo tenha te ajudado muito. Vou deixar aqui o link para você conhecer melhor o MPCA e também aqui uma sugestão de vídeo complementar a esse. Deixe seu comentário abaixo dizendo o que você achou. Tamo junto, grande abraço e até mais.